Conforme eu caminhava pelo templo, o cheiro pútrido dos cadáveres na entrada foi dando lugar ao odor seco de poeira, mofo e coisas esquecidas pelo tempo. As paredes estavam desgastadas, cobertas por rachaduras e símbolos quase apagados. A maioria das armadilhas já estava desativada, e as poucas que ainda funcionavam repetiam o mesmo padrão ridículo de lanças, pisos falsos de flechas automáticas. Já estava ficando chato pra caralho. Ainda bem que eu não tô no universo de Scooby-Doo, resmunguei, desviando de mais uma lâmina giratória lenta demais. O Frei ficaria decepcionado com tanta armadilha ruim. Os monstros também não eram grande coisa. Algumas criaturas deformadas, esqueletos enferrujados e aberrações feitas de sombra. Pelo menos renderam uns 15 níveis. Já era alguma coisa. O problema era que, com o fragmento do ser absoluto enfraquecido, o sistema só gerava dungeons a cada 2 ou 3 meses. Evoluir naquele ritmo era irritante. Eu realmente achei que ia upar rápido no verso de Shumatsu no Valkyria, mas a situação estava complicada. Eu ainda nem tinha liberado os poderes dos monarcas e governantes. No máximo, devia estar entre Rank e Rank S. Depois de quase 2 horas atravessando os 5 andares do templo, finalmente cheguei ao último salão. Espero que essa ruína chata tenha algo que preste. A sala era enorme e silenciosa, iluminada apenas por tochas azuladas presas nas paredes. No centro havia um altar de pedra negra, coberto por inscrições antigas. Sobre ele repousava uma lança prateada, elegante e mortal, adornada com detalhes de serpentes entrelaçadas e pequenas joias verdes que brilhavam fracamente. Ao lado da arma havia uma urna de cristal com a mesma estética refinada, prata, serpentes e pedras verdes incrustadas nas bordas. Dentro dela, um líquido verde translúcido balançava lentamente, como se estivesse vivo. Então essa é a relíquia. Peguei a lança primeiro. Ela era surpreendentemente leve. Quando meus dedos tocaram o cabo, senti uma energia fria percorrer meu braço, quase como um sussurro rastejando pela pele. Interessante. Depois peguei a urna e retirei a tampa. No mesmo instante, um cheiro doce e cítrico tomou o ar. Era forte. Forte demais. Um aroma enjoativo, pesado, quase venenoso. Fechei os olhos por um segundo, contendo a ânsia de vômito. Caralho. Quem foi o desgraçado que conseguiu beber isso? Respirei fundo. Sem querer pensar muito, levei a urna à boca e virei tudo de uma vez, antes que tivesse tempo de sentir o gosto. O arrependimento veio imediatamente. Um calor absurdo explodiu no meu estômago e subiu queimando pelo esôfago. Minha respiração falhou. Parecia que fogo líquido estava correndo pelas minhas veias. Ah! Caí de joelhos. Meus músculos começaram a contrair violentamente, tremendo sem controle. As veias do meu corpo escureceram e saltaram sob a pele como raízes negras. Minhas unhas cresceram, se transformando em garras afiadas. Meus dentes viraram presas. Senti algo estranho nos olhos. A visão oscilou por um instante. O azul desapareceu, substituído por um vermelho intenso e monstruoso. Meu longo cabelo preto começou a perder a cor rapidamente, ficando completamente branco como neve. Que porra tá acontecendo comigo? Então veio a pior parte. Uma dor dilacerante rasgou o lado esquerdo do meu abdômen. Eu gritei. A pele se abriu violentamente, espalhando sangue pelo chão do altar, e de dentro do meu corpo surgiu uma serpente dourada de olhos vermelhos brilhantes. A criatura deslizou lentamente para fora, encarando-me por alguns segundos antes de se enrolar calmamente ao redor do meu pescoço, como se aquele fosse um lugar dela desde o início. A sala inteira ficou em silêncio. Minha respiração estava pesada. O corpo inteiro tremia. A serpente aproximou a cabeça do meu rosto e soltou um sibilar baixo. Ponto puta que pariu, murmurei, ofegante. Isso foi horrível. Tentei chamar o sistema, mas a janela de status falhou em se materializar diante dos meus olhos. Franzi a testa por alguns segundos antes de suspirar. Não me diz que bugou agora. Provavelmente ainda estava se atualizando por causa da essência divina que eu tinha acabado de ingerir. Ou, no pior dos casos, meu corpo ainda estava tentando sobreviver àquela aberração. A serpente dourada continuava enrolada no meu pescoço de forma estranhamente tranquila, os olhos vermelhos atentos a qualquer movimento ao redor. Ignorei aquilo por enquanto. Peguei a lança divina mais uma vez e a analisei brevemente antes de guardá-la no inventário.
Pelo menos alguma coisa útil saiu dessa ruína infernal. Sem mais nada naquele salão, comecei a subir os andares do templo. O caminho de volta foi ainda mais tedioso. As armadilhas quebradas continuavam inúteis, e os monstros restantes nem sequer ousavam se aproximar direito. Talvez sentissem a mudança na minha presença. Ou talvez a serpente estivesse assustando tudo ao redor. Depois de algum tempo, finalmente alcancei a entrada do templo. A luz do entardecer atravessava as árvores da floresta, tingindo as ruínas com tons avermelhados. O vento frio carregava o cheiro de sangue velho e pedra úmida. Passei alguns minutos analisando o local e procurando entre os cadáveres espalhados até finalmente encontrar o corpo do jovem nobre que eu tinha vindo buscar. O garoto estava em estado deplorável. Armadura destruída, rosto pálido e marcas profundas de mordidas atravessando o peito. Então foi assim que você morreu, hein? Fiquei em silêncio por alguns segundos antes de pegar o corpo. A viagem de volta até o vilarejo foi cansativa, mas tranquila. Assim que cheguei, deixei o cadáver aos cuidados de alguns funcionários locais para que fosse embalsamado corretamente antes da viagem. Não era exatamente por respeito. Corpos nobres precisavam voltar apresentáveis. Depois disso, fui direto para uma pousada passar a noite. O lugar era simples, mas confortável o bastante. Madeira velha, cheiro de comida barata e alguns mercenários bêbados fazendo barulho no salão principal. A dona da pousada me encarou por alguns segundos, claramente desconfortável com meus olhos vermelhos, o cabelo branco e a serpente dourada em volta do meu pescoço, mas teve inteligência suficiente para não fazer perguntas. Um quarto. Só preciso dormir algumas horas. Ponto C claro, senhor. Subi para o quarto, larguei o corpo na cama e encarei o teto por alguns instantes. No dia seguinte, eu pegaria meu cavalo e seguiria a viagem até o comerciante que tinha me contratado para anunciar a morte do filho. E, sinceramente, eu esperava que a Aliança Mercantil do Oriente Europeu me pagasse muito bem por essa merda toda. Na manhã seguinte, acordei com o barulho do sistema anunciando que aqueste diário havia resetado. Que jeito irritante de acordar. Mas, para minha surpresa, quando abri os olhos, a janela holográfica de status não estava mais azul e branca como de costume. Agora ela era branca, com detalhes e letras douradas. Ponto A. Me sentei na cama imediatamente para analisar melhor a mudança, mas o verdadeiro susto veio quando olhei meus atributos. Todos estavam em 450 pontos. Além disso, eu tinha desbloqueado uma quantidade absurda de habilidades novas. Caralho. Passei os olhos pela janela várias vezes para confirmar que não estava lendo errado. Eu sinceramente achei que a diferença entre um deus e um humano fosse muito maior do que apenas 11 vezes. Mas ainda assim era algo monstruoso. Enquanto tentava organizar os pensamentos, decidi chamar o sistema diretamente. Lyra. A voz feminina surgiu quase instantaneamente dentro da minha mente. Bom dia, senhor. O que deseja? Pode me explicar que porra aconteceu com o meu status? Claro, senhor. Enquanto dormia, a essência divina que consumiu terminou o processo de assimilação. Graças ao grande aumento nos atributos, tomei a liberdade de sacrificar parte deles para criar um núcleo mágico próprio e despertar a raça Tarim em seu corpo. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Você fez o quê? O processo era necessário para evitar o colapso do organismo, senhor. Como resultado, consegui evoluir o sistema e desbloquear funções anteriormente adormecidas. E quais funções seriam essas? Loja de habilidades, Dungeons e familiares. Infelizmente, elas ainda estão bastante limitadas devido ao seu nível atual, mas agora o senhor possui muito mais facilidade para evoluir. Interessante. Olhei novamente para a lista gigantesca de habilidades recém-adquiridas. Vi que desbloqueei várias habilidades novas. Pode listar elas para mim? Claro, senhor. As habilidades atuais são: incapacidade de envelhecer, aura, regeneração nível 6, negação de dano contra ataques não divinos, armamento natural, manipulação, imunidade e inoculação de veneno, sopro venenoso, controle e invocação de cobras, visão de calor, golpe de garras, armadura de escamas e criação. Aquilo praticamente confirmou minha suspeita. A essência divina provavelmente pertencia a algum deus relacionado a serpentes ou venenos. E,
Considerando o tipo de sacanagem que os deuses daquele universo adoravam fazer, eu já estava começando a imaginar quem poderia ser. Respirei fundo antes de continuar. Certo. E essa habilidade de criação? Como um Mitarim, o Senhor possui naturalmente a capacidade de criar objetos. Porém, devido ao baixo nível atual, está limitado à criação de dungeons e armas. Eu acho que não preciso criar armas. No templo tinha aquela lança divina. Lyra ficou em silêncio por um instante antes de responder. Peço desculpas, senhor, mas aquela lança divina é considerado um equipamento de baixo nível e possui defeitos de fabricação. Suspirei lentamente. Claro. Tava bom demais para ser verdade. Se o Deus dono daquela essência fosse realmente quem eu estava pensando, então aquilo tudo parecia mais uma pegadinha cruel feita pelos deuses desse universo. Mas mantive a calma. Tá. Então quais armas eu posso criar? Atualmente, estão disponíveis apenas a presa venenosa de Kasaka e a espada Kamizuki no Yari, do universo de Bleach. Fiquei pensativo por alguns segundos. Eu definitivamente não tinha coordenação motora suficiente para lutar usando adagas. Já a Bankai do Jin. Aquilo era absurdamente apelão. Acho que a Kamizuki no Yari é a melhor opção. Deseja iniciar a criação da arma, senhor? Me veio uma Kamizuki no Yari. Como desejar. O processo estará concluído amanhã. Muito obrigado, Lyra. Só mais uma coisa. O que seria, senhor? Apontei lentamente para a serpente dourada enrolada no meu ombro, dormindo tranquilamente como se fosse dona do lugar. Que caralhos é essa cobra aqui? Por algum motivo, senti a criatura levantar levemente a cabeça, claramente ofendida. Lyra respondeu com a mesma calma mecânica de sempre. Essa é sua primeira familiar, senhor. Nagini. Vou deixar um atalho na janela de status para que possa visualizar os atributos dela. A serpente dourada ergueu a cabeça orgulhosamente. Ponto ótimo. Agora eu tenho uma cobra de estimação homicida. Maravilha.